Nossa fé e esperança. Por James White. Terceiro sermão. A primeira mensagem. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em alta voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Quem ler atentamente as proclamações contidas no 14º capítulo do Apocalipse não deixará de notar sua vasta importância. Em qualquer período da história da Igreja em que essas proclamações sejam feitas, por sua própria natureza, devem constituir o grande tema de interesse para aquela geração. Sempre que os anjos deste capítulo são comissionados por Deus para anunciar às nações da terra que a hora do seu juízo chegou, ou para proclamar a queda da Babilônia, ou para proferir contra os adoradores da besta a mais terrível ameaça que a Bíblia contém, ninguém pode desconsiderar sua obra ou tratar suas advertências como não essenciais, exceto sob risco de sua alma. Se fosse meramente possível que essas advertências fossem dirigidas a nós mesmos, caberia a nós examinar este assunto com séria atenção, mas se este ponto pode ser comprovado por testemunho decisivo, é certo que nunca será demais atentarmos para as advertências aqui proferidas. O texto é chamado de primeira mensagem porque é o primeiro da série. Veja o versículo 9. João o chama de outro anjo pelo fato de ter visto anteriormente um anjo voando pelo meio do céu. Veja o capítulo 8, verso 13. Esta proclamação é de suma importância. Não se trata de um mero julgamento local, mas sim de um que diz respeito a todos os habitantes da terra. Portanto, faz referência à cena do juízo final. É o mesmo evangelho que Paulo pregou que é aqui denominado Evangelho Eterno. Mas a grande verdade proferida por este anjo não teria sido uma verdade se tivesse sido proferida por Paulo, pois ele viveu no início da dispensação do evangelho, e esta proclamação se relaciona com suas cenas finais. Parece ser o mesmo que este Evangelho do Reino, que Nosso Senhor apresenta em Mateus 24, verso 14, como sinal do fim desta dispensação, e que deveria ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, antes que o fim chegasse. A verdade sobre este ponto é bem expressa na seguinte linguagem do falecido Sr. Bliss, editor do Advent Herald, de 14 de dezembro de 1850. Como indicação da aproximação do fim, porém, foi visto outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, verso 6. O encargo deste anjo deveria ser o mesmo evangelho que havia sido proclamado anteriormente, mas conectado a ele estava o motivo adicional da proximidade do reino, dizendo em alta voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Versículo 7. Nenhuma mera pregação do Evangelho, sem anunciar sua proximidade, poderia cumprir esta mensagem. Em harmonia com este testemunho do editor do Herald, darei aqui outro, extraído de um tratado sobre profecia, publicado por J. V. Imes na mesma época, que também fala do caráter da mensagem e do tempo de sua aplicação. O título do tratado é Nossa Obra Específica. A proclamação de um Evangelho Eterno. Chegou a hora do seu juízo. Apocalipse 14, versos 6 e 7, é a principal proclamação do Advento. Os fatos resumidos são estes. João, olhando para o futuro distante, contemplando o cenário do conflito final, vê um mensageiro, um ministro de um evangelho eterno, voar pelo meio do céu, com uma proclamação especial, elevada, alegre e pública, que exige pressa e extraordinária energia em sua entrega. A proclamação contém um fato e uma ordem fundamentada nesse fato. Primeiro, o fato. Chegou a hora do seu juízo. Segundo, a ordem. Temei a Deus, etc.
Estes são os elementos desta comissão especial. O trabalho deste agente simbólico é, portanto, claramente definido, não há termos mais específicos. Este mensageiro simboliza uma classe de mestres. Tal tem sido o entendimento geral dos expositores. O Sr. Wesley e o Dr. Benson interpretam a passagem dessa forma. Há grande unanimidade neste ponto. Isso fica claro pelo fato de que se diz que ele prega. Essa classe de pessoas é moderna. O Sr. Wesley e o Dr. Benson fazem com que este mensageiro simbolize os reformadores protestantes nos dias de Lutero. Uma massa de expositores concorda com a visão deles. Esta comissão, no entanto, não pode ser de Lutero. Esse corpo deve existir em algum lugar, em seu caráter e na natureza de sua obra, deve concordar com o mensageiro simbólico. Eles devem concordar como se estivessem face a face em um espelho. Tal corpo pode ser encontrado. A proclamação acima foi ouvida. O mundo pode dar testemunho disso. O clamor: chegou a hora do seu juízo, soou por toda a cristandade. A multidão ouviu e zombou ou tremeu. Por qual corpo de crentes foi feita esta proclamação? Não por aqueles que ensinavam que esse julgamento ocorreria 1000 anos no futuro. Nenhuma igreja que defenda a doutrina de um reino espiritual pode ser esse corpo, visto que os elementos de sua proclamação contradizem categoricamente os elementos acima mencionados. Tal corpo, que agora existe, só pode ser encontrado entre aqueles que constituem os crentes do advento na Europa e na América. Como prova de que esta mensagem não se cumpriu na história das gerações passadas, oferecemos as seguintes razões. Primeiro, nenhuma proclamação da chegada da hora do juízo de Deus foi feita antes do século XIX. Segundo, se tal proclamação tivesse sido feita séculos atrás, como alguns afirmam, teria sido falsa. Terceiro, as profecias nas quais tal proclamação aos homens em estado de provação deve se basear foram encerradas e seladas até o tempo do fim. Quarto, as Escrituras situam claramente a mensagem de advertência a respeito do juízo em um breve espaço imediatamente anterior ao advento de Nosso Senhor. Apresentamos agora provas em apoio às proposições anteriores. Se forem sustentadas, estabelecem o fato de que a geração atual é aquela a qual as mensagens dos anjos são dirigidas. Primeiro, os apóstolos não fizeram tal proclamação. Pelo contrário, elas nos informam claramente que o dia do Senhor ainda não estava próximo. Martinho Lutero não fez esta proclamação, pois ele pensava que o juízo final ocorreria cerca de 300 anos no futuro. E, finalmente, a história da Igreja não apresenta tal proclamação no passado. Segundo, também estamos em terreno firme quando afirmamos que, se tal proclamação tivesse sido feita ao mundo nos séculos passados, teria sido uma falsa proclamação. 3 razões sustentam esta afirmação. 1. Não há nenhuma parte da Bíblia na qual tal mensagem no passado pudesse ter sido baseada. 2. Estaria em oposição direta às Escrituras que situam o juízo final e a advertência a respeito de sua aproximação no período da última geração. 3. A história do mundo evidencia amplamente que a hora do juízo final de Deus não havia chegado no passado. Terceiro, as profecias que nos dão o tempo do juízo final e que apresentam a sucessão de eventos que levaram àquela grande crise foram encerradas e seladas até o tempo do fim. Referimo-nos particularmente a profecias de Daniel. Veja capítulo 8, versos 17 e 26, e capítulo 12, versos 4 e 9. Portanto, é evidente que Deus reserva o aviso somente para a geração que precisa dele. O aviso de Noé a respeito do dilúvio era aplicável somente àqueles que o testemunhariam. Assim também o aviso a respeito do juízo final é aplicável somente à geração que vive nos últimos dias. Quarto, a Bíblia situa essas mensagens no período imediatamente anterior ao segundo advento e nos adverte claramente contra a proclamação do juízo final iminente antes desse tempo.
Se recorrermos ao livro de Atos, encontraremos Paulo pregando diante de Félix sobre o juízo vindouro, e diante dos atenienses, que Deus havia determinado um dia em que julgará o mundo com justiça por Jesus Cristo. Atos 24, verso 25, e Atos 17, verso 31. Mas esse livro em nenhum lugar sugere que Cristo viria imediatamente para o juízo final. Pedro aponta seus ouvintes para o futuro, dizendo que os céus, que então haviam recebido Cristo, deveriam retê-lo até os tempos de restituição. Atos 3, verso 21. A primeira epístola aos Tessalonicenses pode parecer ensinar que os apóstolos esperavam a vinda de Cristo para o juízo em seus dias. De fato, é evidente que tal ideia foi recebida dela pela igreja de Tessalônica. Por isso, em sua segunda epístola a eles, Paulo achou necessário falar explicitamente sobre o assunto. Ele lhes diz que a vinda de Cristo para o juízo não poderia ocorrer até a grande apostasia, e que, como resultado dessa apostasia, o homem do pecado seria revelado, mostrando-se Deus e exaltando-se acima de tudo que se chama Deus ou é adorado. Que este mistério de iniquidade seja a grande apostasia romana, ninguém, exceto um papista, negará. A supremacia papal começou em 538 e terminou em 1798 com a queda do poder temporal do Papa. A advertência de Paulo contra uma falsa proclamação a respeito do juízo iminente, portanto, expira naquele momento, e não antes. Pois chegamos então ao ponto em que o último evento importante em Daniel 7, antes do juízo, ocorreu. E o que é de profundo interesse. O ponto em que a advertência de Paulo expira é o início do tempo do fim, o mesmo ponto em que as visões de Daniel foram encerradas e seladas. Compare os capítulos 11, versos 33 e 35, e capítulo 7, verso 25, e o fato de que a perseguição de 1260 anos aos santos termina com o início do tempo do fim parecerá óbvio. Quão gloriosamente essa visão do assunto faz a verdade de Deus brilhar. Pois a advertência do apóstolo contra uma falsa proclamação do juízo iminente expira no exato momento em que o selo é retirado das profecias que indicam quando o juízo se realizará. E é com relação a este período, o tempo do fim, que se diz: muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento sobre o assunto que antes estava oculto se multiplicará. Então, o tempo do fim é o período em que o clamor da hora do juízo e as mensagens subsequentes serão dadas. A decepção não prova, de forma alguma, que Deus não tem participação na orientação de seu povo. Deve levá-los a corrigir seus erros, mas não deve levá-los a abandonar sua confiança em Deus. Foi porque os filhos de Israel ficaram decepcionados no deserto que tantas vezes negaram a orientação divina. Elas são apresentadas como uma advertência para nós, para que não caiamos no mesmo exemplo de incredulidade. Mas deve ser evidente para todo estudante das Escrituras que o anjo que proclama a hora do juízo de Deus não traz a mensagem mais recente de misericórdia. Apocalipse 14 apresenta duas outras proclamações posteriores, antes do fim da graça humana. Este fato por si só é suficiente para provar que a vinda do Senhor não ocorre no final da proclamação do primeiro anjo.